Fala pessoal, aqui do canal Dicas da Univesp, canal onde você encontra informações importantes para quem faz faculdade, principalmente na modalidade EAD. Aqui na Univesp nós estamos no período de provas e o pessoal que entrou no ano passado vai participar da primeira vez aí das provas presenciais. Então esse vídeo aqui não é para falar sobre as provas, nem com relação à aplicação dela de forma presencial, e sim dar dica para vocês aí como que vocês podem chutar na prova da Univesp. Então vamos lá para as dicas para o vídeo não ficar muito longo. Mas desde já eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo. Esse vídeo serve para qualquer aluno da Univesp, inclusive para quem não é aluno da Univesp, porque essas dicas eu vou utilizar provas da Univesp para mostrar para vocês como que eu faço para chutar, porém pode ser utilizado em qualquer tipo de prova. Então vamos lá. Só lembrando, pessoal, que essas dicas elas são para ser utilizadas quando você não sabe nada sobre a questão. Então, muitas vezes você acabou não vendo o texto ou o vídeo necessário e não está a par do assunto. Caso você tenha conhecimento do assunto, eu recomendo que você utilize seus conhecimentos e tente chegar mais próximo da resposta que você acha que está certa com base nos seus conhecimentos. Então, para chutar uma questão que você realmente não sabe do assunto, que você realmente não estudou aquele assunto ou deu aquele branco, você pode utilizar os padrões que são utilizados em questões de múltipla escolha. Então aqui, ó, é uma prova da Univesp, onde ele está demonstrando que essa é a alternativa correta e nós vamos analisar os padrões. Caso eu fosse chutar essa questão, como que eu faria? Eu analisaria os padrões. Então, por exemplo, se a gente for analisar os padrões, a gente consegue perceber que esse padrão DI, DD, ele, deixa eu analisar aqui, ele não se repete em mais nenhuma outra alternativa. Então, o que a gente vai procurar aqui? A gente vai procurar padrões que se repitam, porque quando tem uma resposta, quer dizer, existe uma resposta correta e geralmente as respostas, existem respostas semelhantes à resposta correta, tá? Então, no caso aqui nós temos DDI, temos DI, DI. Vejam que esse padrão ele se repete em mais duas questões. Nessas outras duas questões esse padrão não se repete. Então nem nessa questão, nem essa questão. Então, quando você analisa e percebe que existem esses padrões, você consegue eliminar questões que estão totalmente fora do padrão. Nós vamos ver outras questões, outros exemplos aqui, que vocês vão reparar que existem questões que estão totalmente fora do padrão. Nesse exemplo aqui a gente tem bastante... são questões bastante parecidas quando a gente olha e não analisa esse padrão, tá? Então, analisamos que existe esse padrão no início e nós podemos continuar fazendo análise também aqui no meio da questão. Então, por exemplo, a gente consegue reparar facilmente que existe esse outro padrão aqui, ó. Está constando nessas três questões, que inclusive não está ocorrendo nessas duas questões. De cara a gente já pode eliminar essas questões. Ou seja, a gente, no caso aí de chutar, a gente não chuta essas duas questões. Então, quando você faz esse tipo de eliminação, você aumenta e muito a probabilidade de você conseguir chutar na questão correta. Então, esse é o intuito, de tentar eliminar possibilidades aí que estão de questões que realmente, alternativas, né, que estão realmente erradas aí. Então, se eu chutasse dentro dessas três questões, eu aumento e muito a probabilidade aí de pegar e chutar na questão correta. Então a gente pode continuar aqui vendo se existe mais algum padrão, se existe mais alguma informação nessas alternativas que me ajudem a encontrar a resposta correta. Então vejam que eu tenho DI aqui e tenho DI aqui. Vejam que nas respostas incorretas o DD ele se repete. Então o que eu faria aqui se eu fosse chutar? Eu chutaria ou nessa ou nessa. Ou seja, eu tenho 50% de chance de acertar. Uma probabilidade muito maior de acertar do que utilizando aí 20% para cada questão, né? Se eu fosse chutar de forma aleatória, eu teria 20% de chance. Mas fazendo essa eliminação, eu já aumentei a minha probabilidade para 50%. Então vejam que é bem interessante. Agora eu vou partir aqui para uma próxima questão.
Isso aqui, inclusive, é interessante porque não é uma questão que envolve números, né? É uma questão de inglês aqui. Então vejam que também existem padrões, né? A gente pode ver que existe esse padrão aqui, ó. E essas duas questões não têm esse padrão. Então vejam que isso também ocorre não somente nas questões de exatas, mas questões como essa daqui também. Então vejam que também tem um outro padrão aqui, ó, ocorrendo. Então vejam que essa alternativa aqui de cara a gente pode, sem conhecer o assunto, sem saber de nada, a gente pode eliminar. Então, por mais que seja um pouco mais difícil nesse tipo de questão, a gente conseguiu eliminar uma questão usando essa lógica aqui. Vamos dar uma olhada em mais uma questão. A gente pode analisar aqui também que existe esse padrão 3,5, 3,5 nessa questão. Essas outras três questões, vejam que elas não têm padrão, ó, no início, né? O início dela, nenhuma dessas questões coincide, né? E agora a gente vai analisar o meio aqui, né? Esse 2,1 também não se repete. Vejam que aqui, ó, tá invertido, ó. Então, é um ponto de atenção aqui. E a gente pode reparar que existe esse padrão aqui, ó, final com 4. Então, se eu fosse chutar, ou eu chutaria nessa questão, ou nessa questão. Nessa daqui, como ela está fora do padrão, eu eliminaria ela do meu chute. Então, eu chutaria novamente com 50% de chance de acertar, aumentando e muito aí a probabilidade de acertar o meu chute. Então, vamos ver mais uma questão. Essa daqui é bem interessante, ó, porque todas aqui, ó, tem esse padrão. Mas vejam que essa daqui está totalmente fora do padrão. Então, essa daqui de cara eu já elimino. E vejam que aqui, ó, eu tenho todas com esse padrão aqui no finalzinho, todas terminam com 1. Porém, dentro de todas essas questões, eu tenho essa repetição desse padrão e essa repetição aqui. Eu tenho X aqui e tenho X aqui. Então aqui fica realmente um pouco mais difícil de você conseguir eliminar algum padrão aqui, porque realmente elas se tornaram difícil, né, de você fazer qualquer tipo de eliminação, e aí fica muito subjetivo. Então é uma questão que realmente você vai diminuir aqui só uma questão, então ficou 25% de chance para cada uma. Às vezes você pode até conseguir enxergar mais alguma coisa. Tem aqui esse padrãozinho aqui, ó. É mais ou menos parecido, né? Muitas vezes para enganar ou tentar fazer com que o aluno erre, sendo uma pegadinha. Mas aí você precisa também conhecer um pouco da matéria. Mas essa é uma questão um pouco mais difícil. Mas a gente conseguiu eliminar uma e aumentar a probabilidade de acertar a questão correta. Vou pegar mais uma aqui. Essa daqui, inclusive, é bem interessante. Deixa eu ver se é essa questão aqui. Ah, essa daqui tem bastante repetição desse padrão aqui, ó. Então vejam que essas duas questões aqui, ó, elas não têm esse padrão, né? E o mais legal, aqui, ó, elas são exatamente idênticas, todas, né? E aí, como que eu faria para eliminar ou para escolher a questão a ser chutada, né? Vejam que eu tenho um outro padrão aqui se repetindo, que é esse menos. No caso aqui, todas terminam com FA, todas, né? Sem exceção. Porém, o que não tem padrão aqui, ó, seria esse mais, né? Vocês vejam que esse mais dentro dessas possibilidades aqui, ó, que estão dentro desse padrão, vejam que o mais, ele se repete apenas uma vez, e o menos se repete duas vezes. Então, caso eu fosse chutar, eu chutaria dentre essas duas questões, que elas são, inclusive, bem parecidas, né? Aí, nós podemos analisar também a questão da repetição aqui, ó. Temos um A aqui embaixo e temos duas questões com H0. Então, a alternativa que eu chutaria seria essa. E nesse caso aqui, conseguiria pegar essa assertividade nessa questão.
E para encerrar aqui o vídeo, só mais um caso aqui. Inclusive esse aqui é bem interessante. Vejam que essa resposta aqui ela está errada, porém vejam que, quer dizer, aqui eu selecionei, né, escolhi a resposta errada, mas vejam que nessa questão, essa alternativa E, ela é praticamente idêntica a C. A única coisa que muda é nós termos essa diferença aqui, uma aspa simples e uma aspa dupla, né? Então aqui foi uma falta de atenção na hora de escolher a questão. É uma pegadinha mesmo aqui, né? Então vejam que, né, essa questão aqui acabou ficando de fora aqui. Ah, temos aqui a primeira questão, né? Ficou de fora aqui da seleção. Então a questão A aqui, nenhuma das outras alternativas. E a gente analisando aí os padrões, né? Sabendo aqui analisar os padrões, vamos ver como que vai ficar. Nós temos esse FH, esse FH aqui, esse FH aqui. Bom, temos esse padrão aqui nessas questões. Esse aqui ele está diferente. E aí nós temos esse outro padrão aqui que está repetindo bastante, que é o HO. Na verdade tem todas as questões, tem ele. E aí nós temos o... Vou dar uma olhada aqui. No caso, o F com aspas duplas, né? Vejam que o F com aspas duplas, ele se repete em 3 questões. Então, automaticamente a gente eliminaria essa questão aqui, ó. E como eu disse para vocês, nós vemos aqui essa questão exatamente idêntica, né, a esta, onde nós temos aqui esse padrão também se repetindo, ó. Então, deixando aí bastante, com bastante evidência aí que existe uma grande probabilidade desta questão estar correta, analisando os padrões. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Mostrar aí, tentar ajudar vocês um pouco, porque o pessoal tá acostumado aí com as provas não presenciais, né, de forma online. E na hora da prova pode rolar aquele nervosismo, dar aquele branco. E muitas vezes até sabendo, tendo conhecimento da matéria, você vai dar aquele branco e não vai conseguir responder. Então, caso você tenha dificuldade, algum tipo de dificuldade em responder algum tipo de questão, você pode estar fazendo esse tipo de análise para tentar, pelo menos, acertar aí no chute, para ver se você consegue a aprovação na matéria. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Desde já, agradeço aí todo mundo que assistiu até o final. Não esqueça de deixar o like, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de compartilhar aí com os amigos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.